começo, pra mim pelo menos, o Doku era só o mestre do Shiryu. Não tinha nada demais. Ele era um velhinho esquisito, de pele roxa, meio curvado, com uma voz calma e pausada. Shiryu! Use a armadura de Libra, Shiryu! Não use o cólera do dragão que mostra... Enfim, acho que vocês entenderam. Mas eu tinha uma dúvida que ficava martelando o tempo inteiro na minha cabeça. Como é que esse velhinho curvado de pele roxa falava assim? Usava a armadura de Libra, se ele não tinha nem força para levantar. Todo momento que mostrava o Doku, ele estava sentado nos 5 picos antigos. Eu sou o Luca Beliato e aqui no Traz Sua Visão, a gente transforma animes em lições de vida. A gente conversa um pouco sobre as reflexões que animes, personagens e obras do audiovisual no geral podem nos trazer para nos tornar pessoas melhores. Então vem comigo e traz a sua visão também. E foi só na saga de Hades que essa visão do Doku que eu tinha mudou completamente. Quando o Doku revelou sua verdadeira forma, eu levei um susto. Porque até então ele era só aquela figura que eu já mencionei algumas vezes nesse vídeo. Misteriosa, antiga. Mas ali ele mostra que ele não era só um sábio. Ele era um cavaleiro. Um cavaleiro de ouro. O cavaleiro de ouro do signo de Libra. E não só isso. Ele era um dos sobreviventes da Guerra Santa anterior, ao lado de Xion de Ares. Um sobrevivente de 200 anos atrás. E nesses 200 anos, enquanto Xion assumiu o posto de grande mestre do santuário, o Doku ficou isolado nas montanhas de Rozan, segurando o selo de Hades. 200 anos. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas são 200 anos. O Corinthians não tem 200 anos. O Palmeiras não tem 200 anos. Cara, é muito tempo. Pensa um pouquinho comigo. Se a gente já pensa que a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, acabou faz muito tempo, e realmente faz muito tempo, imagina viver 200 anos. O Doku viu as duas guerras mundiais e a Guerra Santa. Então assim, pensa num cara com experiência. E mesmo assim ele se manteve fiel, ele se manteve comprometido com seu serviço, somente esperando o momento certo. E quando eu descobri isso, esse compromisso, esse sacrifício que ele teve com a missão dele, me pegou muito forte. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de me manter na academia. E o cara se manteve fiel no foco por 200 anos. E ele não ficou parado só por escolha. Ele ficou porque ele falhou, porque na guerra anterior, eles não conseguiram eliminar Hades de vez. E ao invés de fugir da culpa, ele se comprometeu a impedir que o mal voltasse. Custe o que custar, o tempo que levar. E é só quando o selo de Hades se rompe mais de 2 séculos depois que o corpo do Doku volta ao normal. Jovem, poderoso e pronto pra lutar. E mesmo assim, ele ainda é o Doku. Ainda é o mestre, aquele que ensina, aquele que protege, aquele que guia. Ele nunca perdeu sua essência. E na verdade, quando a gente para pra pensar, o que mais me inspira no Doku é essa essência dele. Porque o Doku nunca foi só um guerreiro, ele se tornou um sábio. Um homem que aprendeu com o tempo, com seus erros. Quando ele era jovem, ele era impulsivo. Depois de mais velho, ele ficou sereno. Ele representa pra mim, dentro desse universo, a evolução da mente. A sabedoria que vem com o tempo, com a dor, com a paciência. E isso fica muito claro quando ele encontra Xion novamente na saga de Hades. E depois que eu refleti sobre tudo isso, o encontro dos dois ficou muito mais marcante pra mim. É um reencontro de melhores amigos, de irmãos de guerra, agora aparentemente em lados opostos. E ainda assim o Doku não hesita, porque ele sabe o que tá em jogo. E é curioso, porque mesmo ele sendo um sábio, mesmo ele sendo um dos mais antigos, um dos mais velhos realmente, ele nunca deixa de sentir. Quando o Shiryu se sacrifica na luta contra o Shura, por exemplo, Doku chora, ele sente muito, porque ele se apegou muito ao Shiryu. Ele tenta manter a calma, mas dá pra ver o quanto ele se machuca, sabe? Porque o Shiryu pra ele com o tempo deixou de ser só um aluno, é praticamente um filho dele. Isso mostra que mesmo com toda essa sabedoria, o Doku ainda tem um coração gigante, assim como ele tinha 200 anos atrás. E falando nisso, em Lost Canvas a gente conhece um pouquinho mais sobre a juventude dele. Um Doku mais impulsivo, mais explosivo, mais humano. E isso só reforça o quanto ele cresceu, o quanto ele realmente se tornou esse pilar de honra e justiça. Aliás, se eu tivesse que definir ele em uma palavra, seria essa: honra. E se eu pudesse falar alguma coisa pro Doku, depois de tudo isso que ele passou, seria: cara, descansa. Você fez o que precisava ser feito. Você protegeu o mundo. Você honrou sua missão. E agora um recado muito especial. Essa fanart aqui foi feita por um aluno que mal sabia desenhar uma semana atrás. Se você ama anime, mas acha que nunca vai conseguir desenhar seus personagens favoritos, o problema não é talento. É só que ninguém te mostrou o caminho certo ainda. E é exatamente isso que o Método Fanart 4.0 faz. Ele te ensina do zero com passos simples e diretos. E já são mais de 120 mil alunos. Gente comum, como eu e você, que hoje consegue criar artes lindas e até ganhar um dinheiro com elas. Se você sempre quis aprender a desenhar fanarts, essa é a sua chance.
As vagas estão abertas por um tempo limitado, então clica no primeiro link aqui da descrição e começa ainda hoje. Você não precisa nascer com dom, só precisa começar. A lição do Doku que fica clara pra mim é: a gente precisa amadurecer, seja pelo amor, seja pela dor, mas a gente precisa amadurecer. Precisa aprender a se tornar sábio, se tornar leal aos nossos princípios. E não importa se você falhou no passado, não importa o que aconteceu com você no passado, isso não te define. O que importa é o que você faz com essa falha. Você aprende alguma coisa com ela ou você só sofre com isso? Você só remoe isso, porque esse não é o caminho mais legal. Eu falo por experiência. E o Doku mostra isso melhor do que qualquer um. Apesar de tudo, apesar de ter falhado, apesar de não ter conseguido cumprir a sua missão, ele se manteve ali, se manteve focado, se manteve fiel, se manteve honrado. E assim, ele conseguiu criar uma nova geração de cavaleiros. Ele conseguiu guiar novas pessoas que, por fim, concluíram a missão que ele falhou. Porque às vezes nosso destino não é resolver uma parada, é guiar aqueles que vão conseguir fazer isso. Eu acho que é por isso que tanta gente fala que o futuro é a juventude. E a nossa juventude precisa entender essas coisas. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo o que o Doku significa pra você. Aproveita, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque é muito importante pra esse vídeo, assim como todos os meus outros, continuarem se espalhando por aí. Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem ou que é do signo de Libra e quer conhecer um pouco mais do seu cavaleiro. A gente se vê no próximo vídeo e a meta é o mundo.